A maioria das pessoas vive na pobreza a vida inteira, enquanto uma pequena minoria acumula riqueza que cresce até mesmo enquanto dormem. Não é porque sejam mais inteligentes, mais sortudas, tenham nascido em famílias ricas ou possuam boas conexões. A verdadeira diferença é simples. Elas pensam de forma diferente sobre dinheiro, trabalho e oportunidades. E essa mudança muda tudo. 17 anos de advocacia me trouxeram um bom salário e clientes respeitáveis, com uma renda que crescia a cada ano, e a cada ano a mesma frustração silenciosa me corroía por dentro, vinda de um lugar que eu não conseguia identificar. Então um dia a ficha caiu. Eu estava trabalhando duro dentro do sistema, em vez de trabalhar para o sistema, produzindo resultados, mas sem direção. E essa constatação mudou tudo. A maioria das pessoas passa a vida inteira pensando como trabalhadores, comparecendo ao trabalho, fazendo o que lhes mandam, recebendo o salário e se perguntando por que nada realmente muda. Elas confundem movimento com progresso, atividade com realização, ocupação com construção. Mas existe outra maneira de pensar, uma que separa aqueles que apenas ganham daqueles que realmente são donos, aqueles que sobrevivem versus aqueles que prosperam, aqueles que trabalham por dinheiro versus aqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles. O que você está prestes a aprender é a diferença entre essas duas mentalidades e, mais importante, como fazer a transição. Uma vez que você entenda isso, voltar à antiga forma de pensar se torna impossível e você nem vai querer. O que me afastou de uma carreira jurídica perfeitamente bem-sucedida não foi dinheiro, tédio ou uma crise de meia-idade. O desejo de enriquecer ardia dentro de mim há anos, mas não porque eu almejasse carros de luxo ou casas imponentes. A independência era meu objetivo e eu a desejava desesperadamente. Enviar faturas para os outros me parecia indigno, e não sei de onde surgiu essa ideia, mas ela ficou na minha cabeça. Pense nessa palavra por um momento. Indigno. Aqui estava um advogado formado em Harvard, ganhando muito dinheiro, atendendo clientes ricos e construindo um escritório respeitável. E, no entanto, algo parecia fundamentalmente errado em toda aquela situação, algo que levei anos para entender. Quando você trabalha para os outros, mesmo que faça um trabalho brilhante, você está essencialmente vendendo seu discernimento para o maior lance. Outra pessoa decide quais problemas você vai resolver. Outra pessoa determina quanto vale o seu tempo. Outra pessoa está no controle. Esse pensamento não me saía da cabeça. Muitas vezes sou mais inteligente que meus clientes. Geralmente sei melhor do que eles o que deveriam estar fazendo. Então, por que sigo suas ordens? Por que estou gerando riqueza para eles em vez da minha? O trabalhador pensa em como fazer seu trabalho melhor. O dono se pergunta por que está fazendo aquilo em primeiro lugar. Essa é uma diferença significativa. É o jogo todo. Você pode trabalhar a vida inteira e acabar sem nada para mostrar. Não por falta de esforço ou habilidade, mas porque você operou sob um modelo completamente errado. Os trabalhadores vendem seu tempo, enquanto os donos o compram. Os trabalhadores otimizam a eficiência, enquanto os donos otimizam a alavancagem. Os trabalhadores perguntam como fazer as coisas mais rápido, enquanto os donos perguntam como podem fazê-las sem eles. Vender tempo cria um limite matemático brutal, imposto pela sua biologia. 16 horas de trabalho são possíveis, mas 32 não. E sua renda é limitada às horas que você pode trabalhar fisicamente. Mas possuir ativos produtivos remove esse limite completamente, porque um negócio pode operar enquanto você dorme. O investimento pode crescer enquanto você está de férias. Um sistema pode se multiplicar enquanto sua mente está em outro lugar.
Aqueles anos de sucesso na minha empresa nunca me satisfizeram porque eu gostava de analisar as coisas e fazer apostas. Eu preferia tomar decisões e arriscar meu próprio dinheiro. De qualquer forma, o cliente geralmente sabia menos do que eu. Então, fazer as coisas do jeito dele parecia uma perda de tempo. Isso não é arrogância. É reconhecer uma incompatibilidade fundamental. Os trabalhadores executam o julgamento de outras pessoas, enquanto os proprietários executam o seu próprio. A maioria das pessoas entende isso completamente errado. Quando a pessoa comum compra uma ação, ela não pensa em propriedade, apenas na movimentação do preço. Vai subir, vai cair, devo vender na próxima semana ou no próximo mês. Esse é o pensamento do trabalhador aplicado ao investimento, e isso gera resultados para os trabalhadores. Os proprietários pensam diferente, questionando-se sobre qual negócio estão realmente comprando, quais vantagens competitivas ele oferece e o que produzirá nos próximos 20 anos. Comprar uma empresa simplesmente porque está subvalorizada significa se preocupar em vender por lá quando atingir seu valor intrínseco, e isso é difícil. Mas comprar algumas empresas excelentes significa que você pode relaxar, e isso é ótimo. A maioria das pessoas não entende o que isso realmente significa. Encontrar um negócio verdadeiramente excelente elimina a necessidade de tomar decisões constantes, antecipar o mercado e monitorá-lo diariamente. Você simplesmente o administra e deixa o capital fazer o seu trabalho. Um ótimo negócio continua funcionando mesmo quando você não está presente, e com o tempo ele gera cada vez mais lucros enquanto você relaxa e não faz nada. E uma empresa medíocre simplesmente não fará isso. O profissional da construção civil fica exausto de trabalhar constantemente, observar constantemente, estressar-se constantemente com o próximo passo. O proprietário constrói e combina, deixando o tempo fazer o trabalho pesado. Uma abordagem te esgota, enquanto a outra te revigora. Uma velha história costuma vir à mente. 2 pedreiros estão trabalhando lado a lado, e alguém pergunta ao primeiro o que ele está fazendo. Assentar tijolos, responde ele. A mesma pergunta é feita ao segundo homem, e sua resposta é diferente. Construir uma catedral. A mesma tarefa, as mesmas ferramentas, o mesmo trabalho físico, mas mentes completamente diferentes operando aquelas mãos. Um vê o trabalho, enquanto o outro vê o propósito. E essa distinção entre a mentalidade do trabalhador e a mentalidade do dono se aplica a qualquer emprego, qualquer carreira, qualquer atividade que você possa imaginar. Os trabalhadores perguntam qual é o seu trabalho, enquanto os donos perguntam qual é a missão. Os trabalhadores medem o sucesso pelas tarefas concluídas, enquanto os donos o medem pelos resultados alcançados. Você pode assentar tijolos perfeitamente, atingir todas as metas, cumprir todos os prazos e ainda assim se sentir completamente perdido, porque não entender o que você está construindo impede que você saiba se está construindo da maneira correta. Pessoas que consistentemente atingem as metas de vendas da empresa ano após ano, às vezes se veem presas em uma rotina sem entender por que nada muda. A resposta é simples. Metas por si só não impulsionam o progresso. O crescimento, sim. Atingir todas as metas e permanecer a mesma pessoa de antes não é progresso. É apenas repetição disfarçada. A maneira mais segura de conseguir o que você quer na vida é tão simples que a maioria das pessoas a descarta imediatamente. Elas não acreditam que possa ser tão básico. Então, continuam procurando truques, atalhos, brechas, qualquer coisa, menos a verdade óbvia que é conhecida há milhares de anos. A maneira mais segura de tentar conseguir o que você quer é tentar merecê-lo, o que é uma ideia muito simples. A própria regra de ouro. Você deve oferecer ao mundo aquilo que compraria se estivesse do outro lado. Reflita sobre isso por um momento.
Você deve oferecer ao mundo aquilo que compraria se estivesse do outro lado. Os trabalhadores pensam em como conseguir mais, enquanto os donos pensam em como merecer mais. Isso não é filosofia moral abstrata. Essa é uma estratégia prática que funciona no mundo real. Concentrar-se em merecer o que se deseja transforma a busca em atração, a insistência em atração e a venda em serviço. Geralmente, aqueles que compartilham essa filosofia têm sucesso na vida. E não apenas ganham dinheiro, honras ou elogios. Eles conquistam o respeito e merecem a confiança daqueles com quem convivem, e um prazer imenso advém de conquistar essa confiança merecida. A forma mais elevada que a civilização pode alcançar é uma rede ininterrupta de confiança conquistada, sem muitas formalidades. Apenas pessoas completamente confiáveis, que confiam umas nas outras de forma genuína. É isso que se constrói quando se pensa como dono. Não apenas riqueza, mas confiança, reputação, uma vida onde as pessoas acreditam na sua palavra, porque as suas ações a comprovam inúmeras vezes. Algo que mudará sua perspectiva sobre todos os negócios, todos os relacionamentos, todas as instituições, pode ser resumido em 10 palavras. Mostre-me o incentivo e eu lhe mostrarei o resultado. Simples assim. A chave para entender quase tudo que dá errado no mundo está entre os 5% mais bem-sucedidos da minha faixa etária durante a maior parte da minha vida adulta, e compreender o poder dos incentivos significou subestimá-lo. E não passa um ano sem que alguma surpresa reforce minha admiração pelo superpoder dos incentivos. Pense por um momento no que isso significa. Alguém que passou décadas estudando o comportamento humano, que acumulou uma fortuna observando como as pessoas agem, ainda subestima o poder dos incentivos. A maioria das pessoas nem pensa em incentivos, e é por isso que se surpreendem quando as pessoas se comportam mal. Ficam chocadas quando os sistemas produzem resultados terríveis e perplexas quando as organizações falham. A resposta quase sempre reside na estrutura de incentivos. A Federal Express teve dificuldade em fazer com que o turno da noite agisse corretamente. A persuasão moral falhou, assim como todas as outras tentativas. Então alguém teve a brilhante ideia de que pagar o turno da noite por hora era insensato, visto que o empregador buscava um desempenho rápido e impecável de uma tarefa específica e não a maximização das horas faturáveis do funcionário. O incentivo mudou para o pagamento pelo trabalho concluído, em vez do tempo gasto. E veja só, a solução funcionou. Os mesmos trabalhadores, o mesmo trabalho, um resultado completamente diferente. Por quê? Porque o incentivo mudou. É aqui que a mentalidade do dono difere mais claramente da do trabalhador. Os trabalhadores reclamam de sistemas defeituosos, enquanto os donos os consertam. Os trabalhadores culpam os outros pelo seu mau desempenho, enquanto os proprietários examinam a estrutura de incentivos. Os trabalhadores dizem que essas pessoas não se importam com a qualidade, enquanto os proprietários perguntam que incentivo elas têm para se importarem com ela. Pensar como um proprietário significa parar de moralizar e começar a projetar. Significa parar de desejar que as pessoas se comportem de maneira diferente e começar a projetar sistemas que façam do bom comportamento o caminho de menor resistência. Talvez a regra mais importante na gestão seja acertar nos incentivos. E isso se aplica tanto à gestão de outras pessoas quanto à sua própria gestão. Que incentivos você incorporou à sua vida? Que recompensas você recebe pelo comportamento correto? O que torna as más decisões custosas e as boas decisões lucrativas? A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas, confiando em vez disso na sua força de vontade. Motivação, o desejo de ser melhor. Mas a força de vontade se esvai com o tempo. A motivação oscila constantemente,
e simplesmente querer não basta. Os donos criam sistemas que automatizam o sucesso, enquanto os funcionários se esforçam ao máximo em algo que nunca foi projetado para funcionar. A vantagem a longo prazo obtida ao se esforçar consistentemente para não ser estúpido, em vez de se esforçar para ser muito inteligente, é notável. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de oportunidades brilhantes, buscando a próxima grande chance, o investimento secreto, a joia escondida que ninguém mais descobriu. Enquanto isso, cometem erros estúpidos à torto e à direito. Compram coisas que não entendem, assumem riscos que não avaliaram, seguem a multidão rumo a desastres óbvios. Os donos pensam diferente. Pergunte a si mesmo: o que poderia dar errado? O que estou deixando passar? Qual a coisa mais estúpida que eu poderia fazer? E como posso evitá-la? Essa abordagem se chama inversão. Em vez de perguntar como ter sucesso, você pergunta como fracassar. Então você evita essas formas de fracassar. Diga-me onde vou morrer. Assim, eu não vou para lá. Embora pareça simples, quase ninguém faz isso. Os trabalhadores perguntam como conseguir uma promoção, enquanto os donos perguntam o que definitivamente impediria uma promoção e como eliminar esses obstáculos. Os trabalhadores perguntam como gerar riqueza, enquanto os donos perguntam quais as melhores maneiras de destruí-la e como evitá-las. A genialidade não é necessária para o sucesso. Basta ser consistente e não cometer erros por um longo período. E isso é muito mais fácil do que ser genial se você estiver disposto a refletir sobre o assunto. O que destrói carreiras mais rápido do que a incompetência se resume a um hábito: ser pouco confiável e não cumprir seus compromissos. Se você dominar apenas esse hábito, ele compensará amplamente o efeito combinado de todas as suas virtudes, por maiores que sejam. Ouça isso novamente. Um hábito, a falta de confiabilidade, pode ofuscar todos os seus talentos juntos. Inteligente, criativo, trabalhador, carismático, nada disso importa se as pessoas não podem contar com você. Se você gosta de ser alvo de desconfiança e excluído das melhores contribuições humanas e da melhor companhia, esta receita é para você. Domine esse hábito e você sempre será o diferente. Só que, em vez de serem superados por uma única tartaruga excepcional, serão superados por hordas de tartarugas medíocres, e até mesmo por algumas tartarugas medíocres que precisam de muletas. Os donos entendem que a reputação é tudo. Reputação e integridade são seus bens mais valiosos e podem ser perdidos num instante. 20 anos construindo confiança podem ser destruídos em 20 minutos. Enquanto o trabalhador pensa apenas na tarefa imediata, na recompensa imediata, no problema imediato, os donos pensam décadas à frente, questionando o que essa decisão significará para sua reputação daqui a 5 ou 10 anos, quando estiverem na casa dos 80. Um colega de quarto meu da faculdade era e é severamente disléxico, mas talvez seja o homem mais confiável que já conheci. Sua vida tem sido maravilhosa até agora. Esposa e filhos excepcionais. CEO de uma corporação multibilionária. Não apesar de suas limitações, mas porque as compensou com absoluta confiabilidade. Essa é a mentalidade de um dono. Aproveite seus pontos fortes, cubra suas fraquezas e, acima de tudo, seja alguém em quem se possa confiar. A mentalidade mais destrutiva que já vi está disfarçada de verdade. Sempre que você acha que algo que alguém está fazendo está arruinando sua vida, o problema é você. Uma mentalidade de vítima é tão debilitante que age como um veneno lento na corrente sanguínea. Pessoas inteligentes se sabotam constantemente com esse tipo de pensamento. Eles culpam a economia, culpam o chefe, culpam as circunstâncias, culpam todos e tudo, menos a única pessoa que realmente pode mudar a situação,
eles mesmos. Os trabalhadores dizem que a situação é injusta, enquanto os patrões perguntam o que podem fazer a respeito. Os trabalhadores dizem que alguém deveria resolver isso, enquanto os patrões dizem que vão começar a melhorar a situação. Sentir-se vítima é uma maneira desastrosa de viver. É adotar a atitude de que não importa o quão ruins as coisas estejam, a culpa é sempre sua e você simplesmente resolve o problema da melhor maneira possível. Essa abordagem supostamente inflexível funciona. Não se trata de culpar os outros, mas sim de assumir o controle, porque aceitar a responsabilidade te empodera, enquanto evitá-la te tira o poder. As vítimas esperam indefinidamente que alguém mude suas circunstâncias, enquanto buscam incessantemente o que fazer a seguir. A vida traz golpes terríveis, golpes horríveis, golpes injustos, e isso não importa, porque alguns se recuperam e outros não. A diferença não está na sorte ou nas circunstâncias, mas na mentalidade. Cada oportunidade perdida na vida é uma oportunidade para ser bom. Cada oportunidade perdida na vida é uma oportunidade para aprender algo. E seu dever não é se entregar à autocomiseração, mas usar esse golpe terrível de forma construtiva. O que separa aqueles que ascendem daqueles que estagnam não tem nada a ver com pura inteligência. As pessoas que ascendem consistentemente na vida não são as mais inteligentes, às vezes nem mesmo as mais diligentes. Mas eles são máquinas de aprendizado que vão para a cama um pouco mais sábias a cada noite do que quando acordaram. E nossa, como isso ajuda, principalmente quando se tem um longo caminho pela frente. Os trabalhadores acreditam que a educação termina quando a escola acaba, enquanto os patrões sabem que a educação nunca termina. Em toda a minha vida, nunca conheci ninguém com conhecimento em um assunto tão amplo que não lesse o tempo todo. Ninguém. Zero. Isso não é exagero. É um fato comprovado após décadas de estudo de pessoas bem-sucedidas. Você ficaria surpreso com o quanto Warren lê e o quanto eu leio. Meus filhos riem de mim. Eles acham que sou um livro com um par de pernas para fora. Os funcionários perguntam o que precisam saber para este trabalho, enquanto os donos perguntam o que precisam saber para suas vidas. Adquirir sabedoria é uma obrigação moral, não apenas algo que você faz para se dar bem na vida. E há uma correlação muito importante com essa proposição. Significa que você está comprometido com o aprendizado ao longo da vida, e sem aprendizado ao longo da vida, você não chegará muito longe. Essa é a dura realidade. Você não chegará muito longe na vida confiando apenas no que já sabe. O mundo está em constante mudança. As indústrias se transformam completamente. O que funcionou ontem não funcionará amanhã. Parar de aprender significa começar a ficar para trás. Líderes encaram cada experiência como uma oportunidade de aprendizado, cada erro como uma lição, cada desafio como parte do currículo. Dedique cada dia a tentar ser um pouco mais sábio do que você era ao acordar. Um dia de cada vez. E no fim, se você viver o suficiente, como a maioria das pessoas, receberá da vida o que merece. A maioria dos especialistas se torna perigosa justamente por causa de sua experiência. É preciso ter múltiplos modelos em mente, porque se você usar apenas um ou dois, a natureza da psicologia humana é tal que você distorcerá a realidade para que ela se encaixe nos seus modelos. Os funcionários conhecem sua especialidade, enquanto os proprietários são especialistas em diversas áreas. O velho ditado é verdadeiro. Para quem só tem um martelo, qualquer problema parece um prego. E essa é uma maneira completamente desastrosa de pensar e agir no mundo. Pense no que acontece quando alguém só entende de finanças. Essa pessoa vê todo o problema como um problema financeiro. Quem só entende de marketing vê todo o problema como um problema de marketing. E quem só entende de tecnologia vê toda solução como uma solução tecnológica.
Mas os problemas reais são complexos. Envolvem psicologia, economia, história, biologia e física, e exigem a compreensão de como diferentes sistemas interagem. Entre 80 e 90 modelos-chave fornecerão aproximadamente 90% do conhecimento necessário para se tornar uma pessoa com sabedoria prática. Os indivíduos constroem o que eu chamo de uma rede de modelos mentais, uma estrutura onde diferentes ideias de várias disciplinas se conectam e se reforçam mutuamente. A sabedoria prática elementar começa com uma regra: você não pode saber nada se apenas se lembrar de fatos isolados e tentar replicá-los. Porque se os fatos não se encaixam em uma estrutura teórica, eles não estão disponíveis de forma utilizável. Os trabalhadores memorizam fatos enquanto os donos constroem estruturas. Os fatos são úteis para jogos de perguntas e respostas, mas as estruturas são úteis para a vida. Dominar o melhor do que outros descobriram é a disciplina em que acredito, porque simplesmente sentar e tentar descobrir tudo sozinho não funciona. Ninguém é tão esperto assim. Agora, algo prático. 3 regras para a satisfação no trabalho. E embora segui-las seja quase impossível, você deveria tentar mesmo assim. Regra 1. Não venda nada que você mesmo não compraria. Regra 2. Não trabalhe para ninguém que você não respeite ou admire. Regra 3. Trabalhe apenas com pessoas de quem você gosta. Regras simples, mas não fáceis. A maioria das pessoas quebra todas as 3 regras em algum momento da carreira. Vendem produtos que consideram caros ou de baixa qualidade. Trabalham para chefes que detestam e toleram colegas que drenam sua energia. Depois se perguntam por que o trabalho parece uma sentença de prisão. Em particular, é prudente evitar trabalhar diretamente com alguém que você não admira e não quer imitar, pois isso é perigoso. Todos nós estamos sujeitos, em certa medida, ao controle de figuras de autoridade, principalmente daquelas que nos recompensam. Pense no que isso significa para o seu desenvolvimento. Seu chefe molda você, não apenas seu comportamento, mas também sua maneira de pensar, seus valores, seu caráter. Trabalhar para alguém que você não respeita significa, aos poucos, se tornar alguém que você também não respeitará. Os trabalhadores aceitam qualquer emprego bem remunerado, enquanto os donos de empresas se perguntam o que esse emprego lhes trará de retorno. Se possível, é sensato buscar algo que lhe apaixone profundamente, ao lado de pessoas com quem você goste de estar. Este não é um conselho vago que circula em um mundo ideal. É um conselho estratégico que funciona no mundo real. Quando você ama seu trabalho e respeita seus colegas, você não se esgota. Você não busca atalhos. Você não fica olhando para o relógio. Você se dedica ao máximo ao trabalho, dia após dia, ano após ano. E ao longo das décadas, isso se torna algo extraordinário. Warren Buffett e eu nos conhecemos em um jantar em Omaha, em 1959. Nós dois crescemos lá. Na adolescência, nós dois trabalhávamos no mesmo supermercado, o do avô dele. Mas nossos caminhos nunca se cruzaram até aquele jantar. Depois de 5 minutos de conversa, ele estava rolando no chão de tanto rir das próprias piadas, exatamente como eu, e eu pensei, nunca vou encontrar outro cara assim. Conversamos quase diariamente desde então, por mais de 6 décadas. As pessoas perguntam, o que fez a aliança funcionar? E esta é a verdade. Pensamos da mesma forma. Não reverenciamos automaticamente as figuras pomposas da civilização. Questionamos tudo. Buscamos a verdade em vez do que supostamente é verdade. E preferimos estar mais ou menos certos do que completamente errados.